Cabe esclarecer que nós, durante as últimas décadas, isso foi sendo gradativamente implantado, a introdução de determinadas referências pedagógicas, psicológicas, filosóficas. Primeiramente, a pedagogia do oprimido, com o senhor Paulo Freire, que traz o conflito de classe para dentro da sala de aula. O professor é um opressor, o aluno é um oprimido, e o aluno tem que se rebelar contra o professor. O construtivismo, o relativismo, o desconstrucionismo de Jacques Derrida, muito adotado no Brasil através da obra do revolucionário Michel Foucault, muito estudado nos cursos de direito. E, por fim, mais recentemente, a ideologia de gênero. No conjunto dessa salada de teorias, filosofias, pedagogias, o resultado nós temos aí. O resultado é exatamente uma qualidade de ensino cada vez mais, infelizmente, decadente, profissionais que saem para o mercado, seja de instituições públicas, seja de instituições privadas, cada vez mais com menos cultura, noção real do que se passa no seu país, uma capacidade de leitura da realidade cada vez mais problemática, porque essa leitura da realidade ela é feita a partir apenas da ideologia revolucionária. A ideologia é um discurso falso, é um discurso falseador da realidade. Então, sendo assim, se nós trocamos nas nossas salas de aula o conhecimento verdadeiro, científico, ou buscamos o conhecimento verdadeiramente científico e adotamos um modelo predominantemente ilusório, o resultado não pode ser bom. Devemos lembrar da influência marcante do pessoal da escola de Frankfurt, no Brasil particularmente. Inclusive, um porta-voz dessa escola no Brasil foi exatamente o Paulo Freire. Paulo Freire não inova em absolutamente nada. Paulo Freire é um garoto de recados da escola de Frankfurt e que termina sendo um marco referencial na tal pedagogia brasileira, simplesmente pelo fato de que o marxismo já vinha penetrando de maneira avassaladora na escola e na universidade, e Paulo Freire ele se torna um marco porque ele consegue, com aquela obra dele, ele consegue sintetizar a doutrina revolucionária em sala de aula. Mas temos que levar em consideração também, ainda sobre a escola de Frankfurt, o conceito de indústria cultural, que também muito equivocadamente é atribuído a Adorno e Horkheimer. De fato, o Adorno particularmente, ele dá um impulso muito grande a esse conceito e essa teoria, mas essa discussão não foi unicamente dele, como se pensa aqui no Brasil. Mas o que há de essencial aí nessa escola, nessa teoria da indústria cultural, e quais os reflexos disso no Brasil, e particularmente na educação brasileira? A indústria cultural, a teoria ela parte da seguinte ideia, de que os meios de comunicação, né, particularmente a televisão, estariam ali doutrinando as pessoas, criando uma espécie de consciência massificada essa que chegava mesmo a anular a ideia da consciência de classe e, por conseguinte, da ideologia de classe. Essa massificação faria, segundo os autores, faria com que as pessoas ficassem condicionadas pura e simplesmente ao mercado, ou seja, ao capitalismo, aos interesses do capitalismo. O que é que o Adorno vai propor, então, em troca disso aí? Ele vai propor que devem existir novas formas de arte, novas formas de estética, novas formas de conceber o mundo, que não estivessem necessariamente relacionadas com aquela massificação, como eu disse, das consciências, trazida pelo avanço da tecnologia na comunicação e particularmente a televisão. Qual o resultado disso aí, trocando em poucas palavras, o resultado disso aí é que você vai ter então outros modelos de arte alternativa, outros modelos de estética alternativa, outras formas de ver o mundo de maneira alternativa, ou seja, de maneira revolucionária. Então você estranha, talvez, quando você vê esse discurso, transita por aí, né, de que o ânus é lindo, de que criança apalpando adulto dentro de um ambiente de exposição de arte é expressão da consciência, é arte. Então, todos esses absurdos que nós estamos vivenciando são reflexos exatamente dessa gradativa implantação
dessas teorias revolucionárias que foram muito silenciosas e sorrateiramente sendo implantadas dentro do nosso universo escolar e acadêmico. Para completar esse quadro, nós temos aí uma outra discussão importante sobre a ética. A ética que a princípio poderia ser pensada e definida, como muito foi, como uma ciência da conduta, ou dirigia disciplinarmente a conduta do homem com o objetivo de alcançar o bem e a virtude, essa ética começa a ser discutida e começa a ser transformada aonde o objeto desta ética não é mais o homem, no sentido individual do termo, e muito menos o bem e a virtude, tal como vinha até então, como herança inclusive da Idade Antiga e da Idade Medieval. Essa ética passa a ser discutida em termos coletivos. Então você começa a tirar o homem, o indivíduo de cena, como objeto desta ética e passa a trazer esta ética para o ambiente do coletivo. Para trazer esta ética para o ambiente do coletivo, sair do individual para o coletivo, tornou-se fundamental a adoção desses dois conceitos extremamente perigosos, que é exatamente o do relativismo, do desconstrucionismo. Por isso vem a ideia de consciência crítica. Consciência crítica significa exatamente criticar. Criticar é derrubar. Criticar é derrubar o inimigo. Então você tem que derrubar todo o discurso do inimigo, você tem que derrubar todo o discurso do seu opositor. Daí esse conceito, inclusive, muito paulo freireano de consciência crítica. Você adota um discurso onde você não aprende o que está sendo ensinado, você não aprende nada sobre o real. O seu papel é apenas criticar aquilo que é apresentado para você, seja como o mundo real da natureza, seja como o mundo construído por um viés, digamos, acadêmico-científico. Qual é o resultado disso? O resultado disso nós estamos assistindo aí. Tudo isso que foi feito durante décadas, e aí com a omissão da família, e nós terminamos por deixar as portas abertas para essas ideologias e pedagogias revolucionárias adentrarem as escolas e contaminarem os nossos filhos e as novas gerações. E nós permitimos isso com a nossa omissão. Aquela coisa, meu filho está aí, é a escola, eu estou pagando, cuide dele aí. Nós colocamos a escola como um depósito de crianças. E isso nos custou muito caro, está nos custando muito caro em termos de geração. Quando esta geração, que está ainda sendo formada nas escolas e universidades, sair, ou nós fazemos alguma coisa para interceder nesse posicionamento, nesse direcionamento que está tomando a educação brasileira, ou nós ainda vamos pagar um preço mais caro ainda e por mais tempo. Então é preciso estar alerta para isso. Você pai, você mãe, acompanhe os exercícios do seu filho, visite vez por outra a biblioteca da escola do seu filho, converse com seus professores. Se a criança ela é incapaz para praticar sexo ou qualquer ato libidinoso, ela está vulnerável também, ela é incapaz e está vulnerável também perante qualquer adulto que queira incutir nessa criança qualquer ideia de sexualidade, inclusive que lhe seja contrária à sua condição biológica. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.